Durante anos, a mídia e os fãs acreditaram em uma única versão, a de que Marcelo Yuca, a mente brilhante por trás do Rapa, foi cruelmente expulso da banda logo após levar 9 tiros e ficar paraplégico. Uma verdadeira traição motivada por ganância. Mas, e se eu te dissesse que os outros membros da banda afirmaram exatamente o contrário? E se o verdadeiro motivo do fim dessa irmandade não foi uma demissão covarde, mas sim uma guerra implacável por dinheiro e direitos autorais? O que realmente aconteceu naquelas reuniões a portas fechadas? Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e você está no canal Pensando Nisso. Hoje nós vamos abrir a caixa preta de uma das maiores bandas da história do Brasil. Você vai descobrir os detalhes do contrato que dividiu o grupo, as mágoas profundas que nunca cicatrizaram e a comparação cruel que Yuca fazia com o acidente de Herbert Viana. Vamos analisar o choque entre a versão do Yuca, que se sentiu abandonado, e a versão de Falcão e da banda, que alegam que o próprio Yuca escolheu sair por não querer dividir o dinheiro. O que parecia uma história simples de mocinho e vilão vai se transformar em um labirinto ético. E eu te garanto, até o final deste vídeo, a sua opinião sobre o fim do Rapa vai mudar. Capítulo 1. A alma armada. Nos anos 90, o Rapa não era apenas uma banda, era um megafone social. E quem segurava esse megafone era Marcelo Yuca. Ele era o baterista, o fundador e o principal letrista da banda. Foi exatamente ele que escolheu o próprio Falcão para ser o vocalista da banda. Eu vou entrar, vou dar uma ideia. E a gente, antes, tem que falar o seguinte, cara, vamos entrar lá, a galera tá afinzaça, o tempo é curto, a gente vai ter que fazer uma coisa, ser sagaz, entendeu? Pra isso tem que ser olho no olho. Olho no olho, olho no olho. Isso aí. Nós falamos alegria e disposição. Vamos lá, do Brasil de cima a baixo, tá indo pra rua pra se manifestar. Falar que não quer essa porra. E a polícia não tem. Também de um trabalho que a gente faz há quase 7 anos, começou no Rio de Janeiro, agora está por todo o Brasil, um trabalho em comunidades carentes com jovens. Quem comprou o disco lá do B, lá do A, fique sabendo, está doando 5% dos nossos direitos autorais. Convido vocês a fazer o mesmo. Por favor, vamos junto fazer uma corrente para frente. Yuca construiu a sonoridade da banda. As letras que fizeram o Brasil inteiro cantar e refletir saíram da cabeça dele. No aclamado terceiro álbum, Lado B, Lado A, existe uma história interessante, que após a banda passar 15 dias no estúdio sem conseguir compor nada, Yuca se trancou no banheiro do estúdio e escreveu um dos maiores sucessos do grupo, a música Minha Alma. A situação financeira também refletia essa genialidade. Por ser o compositor principal, Yuca ficava com 50% de todos os direitos autorais da banda. Os outros 50% eram divididos entre Falcão, Xandão, Lobato e o resto do grupo. E vou te falar, depois de tudo que aconteceu, eu vejo que se eu tivesse me curvado, eu tava fudido. Porque não se vive de direitos autorais, mas se eu não tivesse os direitos autorais, eu não teria vida há muito tempo. Na época, com a banda no auge e dinheiro entrando, isso parecia resolvido. Todos estavam felizes com o sucesso estrondoso. Porém, a tragédia estava prestes a bater na porta. E as coisas iam ficar muito sombrias a partir daqui. Capítulo 2. A noite de novembro. 9 de novembro de 2000. Marcelo Yuca voltava para casa no Rio de Janeiro quando seu caminho cruzou com assaltantes. A picape Hilux do baterista foi metralhada com 22 tiros. 9 balas atingiram Yuca, uma delas na segunda vértebra torácica. Aos 34 anos de idade, o líder do Rapa estava paraplégico. Yuca sobreviveu, mas a sua vida e a banda nunca mais seriam as mesmas. Duas certezas, uma que eu tinha ficado assim e outra que eu não ia morrer. Marcelo estava no auge da carreira.
Quase foi jornalista, mas abandonou a faculdade para seguir sua paixão, a música. O que se esperava era que a banda parasse tudo para apoiar o seu criador, mas a percepção de Yuka foi de um abandono cruel. Abre aspas. Eu montei a sonoridade do Rapa, lembro toda a movimentação que os Paralamas fez pelo Herbert, mas quando aconteceu o acidente do Herbert, uns 3 meses depois do meu, eles se fecharam. Isso me foi tirado, fecha aspas. Yuka sentiu que lhe roubaram não apenas a saúde, mas o apoio humano da sua família musical. Ele acreditava que foi demitido covardemente da banda que ele mesmo criou. Ele chegou a declarar que foi tirado da banda 50% por ganância e 50% por poder. A narrativa parecia clara. A banda abandonou o líder ferido. O inimigo em comum perfeito para o público era a indústria e a frieza dos parceiros. Mas ele fazia as letras, não? Não, ele sempre fez as letras. Isso é inquestionável. O Yuka sempre fez as letras. Isso é inquestionável. As letras é que precisavam de um talento, de um carinho. Qual foi as outras bandas que, conseguiam um desabafo cantado? E aí o que você queria era dividir os direitos autorais. Eu queria entender como é que na cabeça dele, na hora de acontecer, tudo acontecia porque tinha um processo. E na hora do pronto, com o advance, o cheque em cima, o dinheiro era diferente. O que ele não contava é que a banda tinha uma versão muito diferente dessa história. Capítulo 3. O vilão chamado Dinheiro. Antes de eu te mostrar a versão do Marcelo Falcão e dos outros integrantes da banda sobre a reunião que decretou o fim do Rapa, dá uma olhada nessa estampa aqui na tela. Se você viveu essa época de ouro da música nacional, você sabe o peso que essa logo tem. Essa camiseta exclusiva do Rapa já está disponível aqui no YouTube Shopping. É só clicar aqui no link que está aparecendo agora no vídeo e garanta a sua, enquanto a gente descobre quem realmente rasgou o contrato da banda, segundo os outros integrantes. Do outro lado do ringue, a história de Falcão e dos outros músicos não é sobre traição, mas sobre sobrevivência empresarial e discordância contratual. De acordo com relatos da própria banda, após o acidente, o tratamento de Yuka ficou extremamente caro. O Rapa, que estava no auge, precisava voltar para a estrada para gerar dinheiro, até mesmo para continuar ajudando a pagar os custos médicos do baterista. Foi então que aconteceu a famigerada reunião na casa de Yuka. O Yuka, cara, depois que aconteceu isso com o Yuka, paramos, total, né? Porra, a banda no auge, a gente tava com uma grana, todo mundo com uma grana, né, cara? Tínhamos feito muitos shows, mas só que o tratamento do Yuka acabou ficando muito caro, né, cara? Encarecendo. E uma vez ele nos chamou para uma reunião na casa dele. Uma reunião, fomos todos nós, eu, Xandão, Lobato, Falcão. E ele falou, cara, eu preciso que vocês voltem pra estrada, porque eu preciso pagar meu tratamento. Pô, a gente se olhou assim, nós olhamos um pro outro, cara, como que a gente voltar pra estrada, cara? Não tinha como voltar pra estrada, né? Pô, a gente tava numa fase assim muito ruim mesmo. Do céu ao inferno, na verdade, né, cara? Meu parceiro daquele jeito, foi foda. Saímos de lá convicto que a gente tinha que sair pra poder voltar pra estrada, porque o Rapa ainda, o Marcelo Lobato se prontificou a tocar batera, ele chamou o irmão dele pra somar, pra tocar piano, pra ficar no lugar dele, e ele passou a tocar batera. E saímos pra estrada. As turnês dando certo, a galera toda, aquela comoção também que havia acontecido com o Yuka, então os shows estavam sempre lotados. Né? As pessoas queriam nos ver. E aí vocês pagavam a parte do Yuka pra ajudar? O Yuka recebia a parte dele igual. A parte dele chegava na casa dele. Durante muitos anos foi assim. A gente nunca curtiu muito essa parada de Marcelo Yuka Rapa, entendeu, irmão? Porque eu acho que, na minha concepção, banda é um todo. Banda é todo mundo dividir por igual, né, cara? Então o Yuka tinha essa questão dos direitos autorais, que é por direito dele, né, cara? É por direito, nós sempre entendemos isso numa boa e a gente sempre ficou na estrada trabalhando, mas nunca pensando nisso, porque na verdade o que nos fortalece é o show, né, cara? Mas aquela parada de 50% mais 10% sobre a música, entende? Pô, a gente falou, cara, vamos falar com o Yuka pra gente dividir, cara, sabe? Tinha um próximo disco, a gente queria que o Yuka com a gente de qualquer maneira, tocando pandeiro, tocando sininho, qualquer coisa, compondo com a gente, sabe? Ali com a gente, sempre quis o Yuka, tanto que fizemos um instinto coletivo, né, cara? A banda precisava lançar um próximo disco e seguir em turnê. Como eles argumentam que as músicas nasciam em estúdio com todo mundo tocando junto, eles propuseram uma mudança para o futuro. A proposta da banda:
vamos dividir tudo por igual daqui pra frente para dar continuidade? A ideia não era mexer nos direitos antigos, mas dividir igualmente o que viesse à frente. Mas Yuka, consciente do seu papel como coração poético do grupo, bateu o pé. Segundo a versão dos músicos, a resposta de Yuka foi direta: eu não aceito. E com isso, escolheu sair do grupo. Vocês percebem o peso dessa informação? E quando vocês resolveram ter a reunião sobre o direito autoral, o que aconteceu? Então, cara, os caras não conheciam o Yuka conforme eu conhecia. Você conhecia de... Pô, conhecia o Yuka de longa data. Os caras nem imaginavam conhecer o Yuka, eu já conhecia o Yuka. Já tive essa treta com o Yuka quando não tinha nada lá atrás. Eu falei assim, caraca... Isso vai dar merda. Isso vai dar merda, o Yuka não vai aceitar, cara. Porra, foi exatamente, cara. Quando a gente falou, pô, mano, vamos dividir as paradas dos direitos autorais pra te dar continuidade ao próximo disco. Era o próximo disco ainda, né, cara? A gente nem queria aquela parada que já tinha rolado. O retroativo era o retroativo. Retroativo. A gente queria ver o parado que vinha pra frente. O que eu achava, sinceramente, eu achava justo, cara. Eu achava justo. Dividir tudo por igual. Ainda mais, como vocês me descrevem, as músicas nasciam muito com todo mundo tocando junto, todo mundo né? tocando junto, sabe? Claro, ele é formidável, cara. Espetacular. Que é diferente de quando a banda tem um compositor que faz tudo no violão sozinho, chega e mostra a canção. Cara, não excelente, é assim, né? Excelente letrista, pô. Maravilhoso. Tinha várias músicas também gravadas. Ele tinha mania de fazer os bocas 1, boca 2, boca 3, boca 4. Que porra é essa, boca 1, boca 2? As fitinhas que ele gravava, né? Dudu, com as ideias, sabe? Com as ideias. Ele tinha esse hábito. O Yuka vivia criando 24 horas por dia. Acho que ele não dormia, não. Ele só criava, né? Então, ele era muito forte em relação a isso, né, cara? E muito incisivo também, né? Um cara também, uma personalidade muito forte. Talentoso demais, talentosíssimo. Pô, nunca conheci uma pessoa tão extraordinária igual o Yuka. Capítulo 4. A Guerra de Versões. De um lado, Yuka sofrendo na cama, sentindo-se expulso por empresários e amigos gananciosos em seu momento de maior fragilidade. Abre aspas. Em nenhuma outra empresa eu poderia ser mandado embora naquela situação. Fecha aspas. Yuka chegou a alfinetar Falcão profundamente na sua biografia, dizendo que o vocalista não passa de um ator e que não entende o que está cantando. Até se você quiser comprar a biografia do Marcelo Yuka, eu vou deixar um link aqui da Amazon que você comprando, você não vai gastar nada mais e ajuda o canal. Do outro lado, Falcão e os músicos assombrados pelo Tribunal da Opinião Pública. A banda se defendia afirmando que a mídia e os fãs transformaram em monstros de forma injusta. Eles contam que tinham receio até de andar na rua. Eles queriam dividir de forma igualitária o trabalho coletivo, mas o letrista se recusou. Foi uma demissão forçada ou uma escolha teimosa? Eu não vou mentir pra você que em algum momento, se algum brilho, alguma coisa dentro de mim mexeu, foi quando falaram que um outro componente que já saiu, ele era o cara e o resto não. Isso me magoou, porque isso mexeu comigo profundamente. Eu já tive diversos tipos de maneiras de compor, e algumas me magoaram, algumas que eu não achei justo. E foi por isso que esse amigo, a gente se desfez, porque de algum momento no documentário dele, ele fez uma edição. Mas ao meu redor eu gosto de tocar tudo, bateria. E mesmo sabendo que pode ser, eu gosto que o cara toque. Eu falo, pô, pode ser aqui, mas toca aí. Então ele tá tocando, então ele já deu uma contribuição. Então dividir é legal. E nessa história aí, ele foi... Eu juro por Deus mesmo, eu não desgosto dele. Ele acabou me ensinando. Você tá falando do Yuka? Tô falando do Yuka. E me magoou, porque todas as coisas que eu fiz com ele falou que fez sozinho. Pô, ele não toca nenhum instrumento. Esse momento que falaram que ele era o cara e nós não éramos o cara, foi um momento que aparecem os anjos na vida da gente. Sim, mas aí o tempo provou que... Né? Não, você perguntou lá atrás, quando o J.J. tocou. Meus ídolos, eles de alguma forma me ensinaram algumas coisas, entendeu? Quando eu falo... É porque... Seus ídolos, um deles é Bob Marley. Sabe por que eu não falei o nome do Yuka? Sim. Porque eu não falei? Porque um dia ele falou que não acreditava em Deus. Foi ali que rachou comigo. Nossa. Quando ele falou isso, naquela situação dele, ele rachou comigo. Porque fiz todas as rezas do mundo, fui em todos os lugares do mundo, todas as religiões do mundo.
pedi pra tirar naquelas 7, 8 balas dele. Quando o médico fala, vai sobreviver, e um dia eu dei nunca fui de ostentar nem nada. Um dia eu mandei fazer um cordãozão de ouro, pica das galáxias, o caralho. Fuck, é tudo honesto. Sim. E aí ele falou, queria acreditar em Deus como você acredita. Eu tirei meu cordão, dei no peito dele. Segundo depois ele pendurou onde estava um montão de credencial. Aquilo ali rachou nós dois. E vai falar que foi música, de direitos autorais, vocês estão tudo por fora, não sabe de nada. Quem sabe aqui sou eu. Então assim, falou que não curte Deus, mano, eu vou saindo pro outro lado. Então é por isso que às vezes eu não falo o nome dele, porque eu fico lembrando do irmão, fez tudo acontecer comigo. Teve várias bandas anteriores, não deu certo, como os outros caras da banda. Me aproximo dos caras, pro anúncio de jornal, uma vibe super feliz, larguei minha parada de técnica de eletrônica. Aí um dia eu vi um cara que eu botava uma fé, que eu era fã, que eu sou fã, pá, o cara falou, aí eu falei, não, Ilka decidiu que o mundo dele é pra lá, o meu pra cá. A gente tem que procurar um vocalista, a gente coloca um anúncio na coluna do Carlos Albuquerque no Globo, e entre outros a gente escala o Falcão. Vocês fizeram teste? Teste? Teste. Tá. E funcionou muito bem, né? Maravilhoso. A verdade é que a culpa pelo fim do rap original não cabe em uma resposta simples. Foi um choque brutal de realidades. Marcelo Yuca viveu a dor física e emocional máxima. Para ele, o direito autoral não era só dinheiro, era o reconhecimento do seu gênio literário. Ceder seus direitos naquela cama parecia ceder a sua própria alma para a banda que viria a lançar o álbum O Silêncio que precede o Esporro, sem ele em 2003. A máquina precisava girar e as contas precisavam ser pagas. Marcelo Yuca nos deixou em 19 de janeiro de 2019, aos 53 anos, deixando um legado inegável de ativismo e poesia para a música brasileira. Ele formou a banda Furto, continuou compondo e até entrou para a política. Mas a ruptura com o Falcão nunca foi realmente perdoada. E se você acha que as polêmicas e o segredo do rapa acabam por aqui, você está muito enganado. Todo o brilhantismo e o sentimento de opressão de Yuca estão escondidos nos versos do maior hit da banda. Clica neste vídeo aqui, que está aparecendo na sua tela agora, para assistir a minha análise sobre Minha Alma do Rapa. Lá eu te conto os segredos que a letra esconde e que a maioria das pessoas canta sem entender. E também argumento sobre a minha opinião pessoal sobre o que aconteceu com Marcelo Yuca. Clica lá para você saber minha opinião sobre. Tchau.